Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscreva no canal, deixe o seu like e ativa o sininho das notificações, nos sigam também no Instagram, o Vascaíno da Bahia, o link vai estar na descrição do vídeo. O mês de novembro que começa nesta sexta-feira promete ser agitado do início ao fim para o Vasco. Se o primeiro compromisso em campo é o clássico contra o Botafogo, na próxima terça-feira, no estádio Newton Santos, o clube terá 4 jogos no mês para tentar se aproximar do objetivo da temporada, uma vaga na pré-Libertadores. Para isso, na segunda quinzena, o Vasco pode ter um reforço que é aguardado desde fevereiro. Paulinho está em fase final de recuperação da lesão que o tirou praticamente de toda a temporada e pode ganhar minutos ainda neste mês. A vitória contra o Bahia colocou o Vasco de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores de 2025. O resultado diminuiu a distância do clube carioca para a equipe baiana, que agora está só 3 pontos na frente, na 7ª posição. As classificações de Atlético Mineiro e Botafogo para a final da Libertadores e a vaga do Cruzeiro na final da Sul-Americana também abriram novas possibilidades na tabela do Vasco. Um G7 está praticamente garantido, mas o Brasileirão pode ter um G9, caso os campeões da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana estejam entre os 8 primeiros. Para se estabelecer entre os primeiros da tabela, o Vasco terá uma sequência de jogos importante no Brasileirão em novembro. A equipe de Rafael Paiva enfrentará 3 das 5 melhores equipes do campeonato de forma seguida, o Botafogo, primeiro, Fortaleza, terceiro, e Internacional, quinto. Vasco e ACAP voltarão à disputa na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, FGV, que havia sido suspensa em julho por 90 dias, mesmo período da suspensão da ação na Justiça. A FGV havia concedido o prazo até esta quinta-feira, dia 31 de outubro, para as partes sinalizarem se havia um acordo entre Vasco e ACAP, o que não ocorreu. Então, a arbitragem será retomada automaticamente. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão de contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777 Partners, enquanto os americanos querem a retomada do controle do contrato assinado em 2022. Há diferenças até mesmo nos valores atribuídos à causa na arbitragem da FGV. Enquanto o clube de São Januário deu valor à causa em apenas R$1 milhão, a 777 colocou em R$700 milhões, o mesmo preço do contrato original de investimento no futebol da SAF Vascaína. Em julho, a arbitragem estava na fase de escolha dos 3 árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Teresa Basílio, enquanto os representantes dos americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou lista com alguns nomes para a escolha consensual do terceiro árbitro, mas houve a suspensão por decisão das partes. Entenda o caso. O Vasco Associativo entrou na justiça contra a 777 no dia 15 de maio. A ação cautelar corria em sigilo de justiça na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com ganho de causa ao Vasco em primeira e segunda instâncias, o que significou o controle do futebol e a desobrigação do antigo investidor americano de fazer o aporte previsto para setembro. O contrato entre Vasco e a 777 Partners previa que litígios judiciais entre as partes tivessem arbitragem com mediação da FGV. A suspensão da arbitragem também atendia à demanda da ACAP e do Vasco, que buscavam solução a curto e a médio prazo para a venda da SAF do futebol do clube para diminuir o prejuízo da seguradora americana. Num primeiro momento, a 777 pedia o cifrão S$120 milhões, mais o complemento do contrato, o que significava, na moeda brasileira, cerca de R$1 bilhão. A atual dívida do Vasco é de cerca de R$1,1 bilhão. O futuro do atacante Luca Orejano é incerto. O Cincinnati, que detém o empréstimo do atleta até dezembro de 2024, ainda não decidiu se permanecerá com o jogador. O clube americano não efetuou o pagamento até o momento, portanto o atleta pode retornar para o Gigante da Colina na próxima temporada. Vale dizer que o contrato do argentino com o Vasco é até o final de 2025.